Capítulo 11 – Alice. Duncan suou que nunca esqueceria esta foto pelo resto de sua vida, um lindo caixão ondulando no mar misterioso e perigoso, e um misterioso estofamento de boneca gótica pelas laterais e surfando nas ondas como uma espécie de surfista. E, o mais importante, a boneca não parece muito feliz. Isso era tão assustador, não importa o ângulo. Duncan deveria ficar surpreso com o fato de a boneca estar se movendo. Ou ele deveria ficar impressionado com a arrogância dela em usar um caixão como barco a remo ou prancha de surf. Apesar de tudo, a tenacidade e determinação da boneca em retornar a bordo foi algo para se ver. Ele tinha que dar crédito a ela por isso. Então, antes que Duncan percebesse, a boneca conseguiu subir a bordo, e desta vez ele teve uma visão completa de como ela conseguiu. Agarrando-se a alguma madeira saliente na popa, a boneca foi capaz de se levantar com o caixão flutuando magicamente ao lado dela. Ignorando apenas o peso, a destreza necessária para tal façanha colocaria qualquer acrobata à prova. Não deixando passar essa oportunidade, ele imediatamente correu de volta ao convés. Aparentemente, a boneca não percebeu que havia sido pega em flagrante e continuava a colocar as coisas em ordem. Com um aceno de dedo, o caixão flutuou lentamente ao lado de seus pés. Feito isso, ela começou a arrumar seu vestido agora pingando e rastejou para dentro da caixa com os pés primeiro. Mas no meio da subida, ela parou depois de ouvir um clique audível de uma arma sendo destravada, seguido de perto por uma espada de pirata que chegou até seu queixo. Os movimentos da boneca congelaram instantaneamente. Ela tentou virar a cabeça rigidamente, apenas para ser confrontada por um capitão fantasma de chamas verdes olhando para si mesma com frieza. Humph, eu peguei você agora, boneca tio. A boneca tremeu visivelmente na frente dos olhos de Duncan e quis se encolher para evitar seu olhar. No entanto, o que resultou da destruição nervosa nada mais foi do que tilintar e estalar de articulações com muito medo de se mover. Então a cabeça dela caiu. Na frente de Duncan, uma linda cabeça rolou ao lado de seus pés com cabelos prateados espalhados que se desfiguravam ao redor do rosto. Curiosamente, o corpo da boneca continuou a se mover, agarrando-se inexpressivamente no ar enquanto implorava: socorro, socorro, socorro. Não é exagero dizer que o coração de Duncan havia parado de bater, embora ele duvidasse que seu coração existisse agora devido à sua chama, forma fantasmagórica. No entanto, observar uma boneca sem cabeça continuando a se mover ainda o assustou. Finalmente, depois de muita força de vontade e calma, Duncan usou seu cérebro para avaliar a situação. Pelo que descobriu, a boneca tinha mais medo dele do que ele dela. Isso instantaneamente limpou a tensão em sua postura, agora que ele sabia que o grande capitão Duncan ainda era eficaz contra itens amaldiçoados. Guardando a arma enquanto ainda segura a espada, Duncan pega a cabeça da boneca com a mão livre. Claro, ele sabe que tecnicamente não é uma coisa viva, mas apenas segurar uma cabeça falante foi o suficiente para lhe dar arrepios. É muito estranho, não importa o que ele disse a si mesmo. Mas, infelizmente, ele conteve seu desejo interior de jogar a cabeça ao mar e olhou-a nos olhos. Você quer que eu ajude você a colocá-la de volta? Sim, sim, sim. Tudo bem, você mesmo faz isso. Duncan assentiu e casualmente jogou a cabeça na mão da outra parte, que ainda agarrava o ar ao acaso. Surpreendentemente, essas mãos eram extremamente habilidosas e hábeis ao jogar bola. Uma vez segura em seus próprios braços, a boneca gótica primeiro arrumou seu cabelo prateado, um tanto bagunçado por causa de todos os enrolamentos, e depois prendeu-o de volta no pescoço com um clique audível e limpo. Todo o processo foi tranquilo e impecável, ou seja, não foi a primeira vez que a boneca fez essa manobra. Imediatamente depois disso, o rosto um tanto rígido da boneca ganhou vida, piscando aqueles longos cílios antes de emitir um longo suspiro. Ufa tio, estou vivo de novo. Duncan. Não importa o que ele pensasse sobre isso, Duncan sentiu que deveria dizer algum palavrão em uma reclamação, mas depois de lembrar sua identidade de Capitão Duncan,
Ele imediatamente perdeu a ideia, ser exposto diante desta boneca não lhe deu nada além de más vibrações. Muito bem, agora venha comigo. Já é hora de conversarmos sobre por que você continua vindo a bordo da minha nave. Enquanto falava, ele espalhou as chamas fantasmas enroladas em seu corpo e retornou à sua aparência original. Transformar-se ativamente em sua forma fantasmagórica era algo natural para ele agora. No entanto, está longe de ser o que se chamaria de habilidoso, já que foi o melhor que ele conseguiu fazer além de dirigir o desaparecido. A boneca amaldiçoada levantou-se obedientemente do caixão e ficou imediatamente surpresa ao ver Duncan recuperar sua forma humana. Você não é um fantasma. Duncan olhou para ela de lado. Quando necessário, posso estar. A boneca não falou, apenas apoiou a cabeça como se o espanto em seus olhos fosse estourar a coisa novamente. Duncan não sabia por que a boneca amaldiçoada faria tal cara para alguém, mas ele não iria acabar com esse equívoco. Qualquer coisa para ajudar sua imagem como o infame pirata fantasma que governava o mar ilimitado. Afastando-se sem olhar para trás, ele começou a se dirigir ao alojamento do capitão enquanto deixava sua conexão com os desaparecidos lhe contar o que estava acontecendo. A boneca gótica inicialmente hesitou em segui-la, mas isso não durou muito quando o caixão flutuou do chão e se moveu com ela. Sob o olhar sombrio da cabeça de cabra de madeira, o capitão fantasma e a boneca amaldiçoada sentaram-se frente a frente na mesa de mapeamento, o primeiro relaxando em sua cadeira reclinável enquanto a marionete mexia desconfortavelmente com o caixão flutuando atrás dela. Não há dúvida de que a boneca gótica era uma verdadeira beleza vista na superfície, mas sempre que Duncan olhava para aquela figura, tudo o que ele conseguia ver agora era a incrível imagem de um surfista surfando nas ondas com um caixão. Suspirando da própria bobagem, ele retoma sua fachada fria e imponente. Nome? Alice. Corrida. Boneca fantoche. Ocupação? Boneca. Por que me perguntar isso? Duncan pensou por um momento, para uma compreensão básica. Fim do capítulo. Capítulo 12. Capitão Fantasma e Boneca Amaldiçoada. Enquanto os dois seres sobrenaturais sentavam-se frente a frente com a grande mesa de mapeamento no meio, a atmosfera entre eles, embora nenhum deles pode ser humano, era indiscutivelmente harmoniosa. A marionete que se autodenominava Alice ainda parecia um pouco nervosa. Embora o Capitão Fantasma na frente dela tenha prometido segurança temporária, isso não mudou o fato de que a boneca amaldiçoada estava obviamente inquieta diante do rosto naturalmente ameaçador de mais um zero de Duncan. Além disso, o incômodo aperto dos dedos e o aperto da saia a expuseram. Por outro lado, Duncan permaneceu momentaneamente em silêncio e apenas observou a senhora à sua frente. Uma boneca impulsionada por uma força desconhecida, um indivíduo sobrenatural, que não era de carne e osso, mas que andava e falava como uma pessoa comum. Se fosse colocada em sua cidade natal, Alice certamente seria sequestrada por algum cientista maluco e dissecada em busca de conhecimento. Duncan não sabia a que tipo de categoria uma Alice parecida com uma boneca pertencia neste mundo, mas no processo de explorar este mundo nos últimos dias, ele obteve informações suficientes para fazer uma suposição. Deste lado, existem de fato existências sobrenaturais, e há coisas que a ciência não consegue explicar. Quanto à boneca sentada na frente dele, Duncan adivinhou que ela provavelmente pertencia a uma categoria única de existências que é considerada estranha mesmo neste mundo já estranho. Seu palpite não veio sem fatos comprovados, como aquele navio a vapor mecânico que colidiu com o desaparecido. Pelo que viu, aqueles marinheiros eram bem treinados e experientes. Mesmo em meio a grande medo, muitos deles não abandonaram seus postos. Além disso, ele não perdeu as estranhas marcas rúnicas dentro do outro navio, que tinham um estilo semelhante ao do caixão de Alice. Em outras palavras, o propósito de um navio tão avançado provavelmente era para ser usado como escolta, ou escolta, para Alice, a boneca amaldiçoada.
Duncan ajustou sua postura e olhou profundamente para a desconfortável Alice com seu rosto sério. Não havia dúvida de que ele tinha um convidado incrível em seu navio. Mas, de outro ponto de vista, essa senhora marionete não parecia ser uma personagem terrível e faltava-lhe coragem. Afinal, ele nem pronunciou uma palavra, e a senhora já havia baixado a cabeça de susto. Se isso não é um gato assustado, então o que é? Com licença, provavelmente porque o silêncio prolongado e o olhar trouxeram muita pressão, mas Alice finalmente não aguentou e quebrou o silêncio. De onde você é? Duncan retirou seu olhar opressivo e perguntou em um tom mais calmo. Alice estava visivelmente atordoada. Como se refletisse sobre o significado da pergunta de Duncan, ela levou alguns segundos para responder, batendo o dedo no caixão. Daqui. A expressão de Duncan congelou instantaneamente de espanto. Claro que sei que você já esteve deitado nesta caixa antes. Ele tossiu sem jeito, mas o que estou perguntando é de onde você vem, a localização, entenda. Você tem uma cidade natal? Ou algo que possa ser chamado de local de partida? Alice pensou sobre isso novamente e balançou a cabeça calmamente. Não consigo me lembrar exatamente. Não consegue se lembrar? De onde você acredita que vem uma boneca? Alice cruzou os braços em volta do peito para falar com sinceridade. A maioria das minhas lembranças era de eu deitada naquela caixa quando estava sendo transportada. Ocasionalmente posso sentir a vaga presença de pessoas andando ou guardando a caixa. Também me lembro de ouvir algumas conversas sussurradas dos homens que guardavam meu camarote. Pelo que percebi, todos pareciam temerosos e nervosos sobre o assunto. Duncan ergueu uma sobrancelha, falando sobre alguma coisa? Sobre o que eles estão falando perto de você. São apenas coisas chatas e triviais. Mas estou curioso, Duncan disse sério. Ele acreditava que poderia ser nada mais do que coisas insípidas e triviais, mas isso é exatamente o que ele precisa. Qualquer coisa para ajudá-lo a ter uma imagem melhor deste mundo. Tudo bem então. O nome mais ouvido é Anomalia 099. Eles parecem usar esse nome quando se referem a mim e a minha caixa de madeira. Mas não gosto disso. Eu tenho um nome chamado Alice. Além da conversa ocasional sobre selos e maldições ou algo assim, a maioria das palavras deles são confusas para mim. Estou sempre dormindo na minha caixa, então não me preocupei em prestar atenção ao que está acontecendo lá fora. A boneca falou sem pressa e então, como se de repente se lembrasse de algo, acrescentou, mas o que ouvi recentemente ainda está claro na minha cabeça. Deve ter sido antes de eu chegar ao seu navio, e as vozes daqueles que conversavam fora da caixa frequentemente mencionavam um lugar, a cidade-estado de Plende, que parecia ser o destino deles, talvez o meu destino também. A cidade-estado da planície. Os olhos de Duncan baixaram em pensamento e silenciosamente escreveram esse nome em seu coração. Ele finalmente aprendeu algo útil novamente. No entanto, ele não sabia quando esta informação útil seria útil. Então ele ergueu a cabeça e olhou novamente para a marionete à sua frente. O que mais? Além disso, passei a maior parte do tempo dormindo, senhor capitão, disse a senhorita Puppet com o rosto sério e enrugado. Quando você está trancado em uma grande caixa semelhante a um caixão, cercado por sussurros grog, o que mais você pode fazer além de dormir? Devo fazer abdominais ou algo assim? Os cantos da boca de Duncan se contraíram. Ele não podia negar que a boneca exalava um ar de dignidade e elegância quando sua cabeça estava bem encaixada, mas o que ela disse estava mais de acordo com sua imagem de uma surfista surfando nas ondas, forte e forte. Ele precisa construir rapidamente uma nova imagem da senhorita Alice em sua mente, para não se surpreender ainda mais com sua maneira de falar. Mas superficialmente ele ainda mantinha a imagem do calmo e majestoso capitão Duncan. Então, além de ficar grog na caixa de madeira, você não sabe nada sobre o mundo exterior. Não as mudanças nos tempos de hoje, nem onde fica a cidade portuária. Receio que sim, capitão, a senhorita boneca fantoche assentiu solenemente, e então seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se ela tivesse pensado em algo assustador.
Então, parecendo todo nervoso, então, você vai me jogar para fora do navio de novo. Porque não tenho mais muito valor. Antes que Duncan pudesse falar, ele ouviu Alice falar novamente. Tudo bem, eu entendo que este é o seu navio, mas você pode, por favor, parar de enfiar balas de canhão na caixa desta vez. Sério, 8 bolas de ferro são demais. Podia-se perceber que a boneca não estava de muito bom humor e reprimia ativamente seu descontentamento pela maneira como foi tratada. Duncan também ficou muito envergonhado com o último comentário. Principalmente pelo fato de ele presumir que Alice fosse aqueles itens amaldiçoados dos filmes de terror. Se ele soubesse que ela conseguia conversar como uma pessoa normal, Duncan jura que nunca faria algo tão rude como enfiar 8 balas de canhão naquela caixa. No entanto, Duncan era conhecido por ter pele dura e, sendo o idiota desavergonhado que era, ignorou as palavras de culpa e continuou a conversa. Ainda não decidi se vou jogar você ao mar ou não, afinal, você sempre parece ter um jeito de voltar a bordo. Estou curioso, porque você insiste em retornar ao desaparecido. Posso dizer que você tem medo de mim e do navio. Se sim, por que não ficar longe do perigo? Este navio é chamado de desaparecido. Tudo bem, você me pegou. Na verdade, estou com um pouco de medo de você e do navio. Mas comparadas a isso, as profundezas do mar aberto não são mais perigosas. Alice silenciosamente encontrou o olhar do Capitão Fantasma. Do seu campo de visão, o homem alto e imponente estava envolto por uma escuridão infinita e obscura, que se sobrepunha à imagem real da cabana e criava uma imagem aparentemente distorcida de duas realidades sobrepostas. No entanto, em comparação com os horrores que espreitam nas profundezas do mar ilimitado, ela preferiria escolher o primeiro em vez do último. Neste mundo, existe algo mais assustador do que o fundo do mar. Fim do capítulo. Capítulo 13, Bad Neck. O mar profundo era algo a ser temido. Apesar de ser uma boneca, Alice ainda conseguia expressar suas emoções através do rosto por meios difíceis de explicar. Então, Duncan não teve dúvida sobre detectar os medos nos olhos da boneca e a verdade sobre o assunto: deve haver algo muito mais perigoso do que ele mesmo escondido sob a água. Em retrospecto, isso também o deixou mais curioso sobre o que está por aí. Como é a Terra, ou o que foi considerado normal? Porém, a boneca à sua frente não tinha a resposta. Pelo que ele suspeita, o estado tonto de sua memória deve ter sido principalmente devido ao selo colocado no caixão. Seguindo essa pista, a boneca amaldiçoada deve ser profundamente temida pela sociedade civilizada. Novamente, você não se lembra de onde veio e não consegue se lembrar do que passou no passado, certo? Ele pede novamente para confirmar. Não me lembro, Alice respondeu muito séria, estou deitada nesta grande caixa desde que me lembro. Embora eu não saiba por que há sempre um grupo de pessoas nervosas ao meu redor, como se eu fosse assumir, mas honestamente, seu ato de colocar pregos na minha caixa para selá-la é muito bom em comparação. Embora você tenha colocado 8 balas de canhão depois, pelo menos você não despejou chumbo nelas. Desta vez, Duncan não se importou com o comentário inútil de Alice e continuou a perguntar: de onde veio o seu nome? Quem te deu esse nome? Se você realmente nunca saiu da caixa e nunca teve contato com mais ninguém, por que tinha um nome? Será que você deu a si mesmo? Alice ficou repentinamente atordoada. Ela parecia perdida, permanecendo atordoada por mais de 10 segundos, a ponto de Duncan ficar preocupado que houvesse um ambiente de autodestruição dentro da boneca. Felizmente Alice finalmente voltou a si. Eu não me lembro. Eu sei que meu nome é Alice, mas o nome não foi inventado por mim. Ela murmurou confusa e inconscientemente apoiou a cabeça com aquelas mãos, o que fez Duncan enlouquecer. Gritando rapidamente antes que seja tarde demais: tudo bem, se você não se lembra, tudo bem, só não arranque sua cabeça. Alice. Depois disso, Duncan fez muitas outras perguntas, mas infelizmente, a maioria delas foram infrutíferas.
Como a própria Miss Doll disse, ela passava a maior parte do seu tempo consciente naquele caixão, mantendo um estado de sono alternado e consciência parcial do que o rodeava. No final, o seu conhecimento de assuntos triviais dificilmente poderia formar o contorno do mundo. Mas mesmo assim, Duncan teve ganhos. Em sua conversa com Alice, ele identificou pelo menos algumas coisas. Existe uma estrutura de poder neste mundo chamada cidade-estado. Uma palavra que aparece repetidamente na narração da boneca e que constitui quase toda a sua viagem foi um lugar chamado Plende. Parecia ser um lugar próspero e os marinheiros disseram que tinha importância em muitas rotas marítimas através das suas conversas. Em segundo lugar, Alice também tem o nome, Anomaly 099, que parece ser um título oficial, dado a ela pelo mundo civilizado. Quanto a Alice, parece não haver mais ninguém que conheça esse nome além desses dois. Por fim, Alice vinha sendo transferida de uma cidade-estado para outra e, pelo que parecia, ela não parece ser a única, anormal, a ser transferida dessa maneira. Aparentemente, os guardas mencionaram outros selos, ocasionalmente, o que Duncan pôde confirmar pelos outros depósitos que tinham runas semelhantes gravadas ao longo das paredes daquele navio a vapor. Seguindo todas estas pistas, Duncan poderia corajosamente especular que tais transferências são uma necessidade neste mundo. Por que isso é necessário, ele não sabe. Mas uma coisa é certa, o mundo civilizado não quer que coisas como Alice escapem e enlouqueçam. Eu me pergunto o que há de tão terrível em Alice para que eles tenham que passar por tantos esforços. Ela é certamente uma boneca amaldiçoada, mas o que há de tão perigoso nela? Na verdade, ela é uma covarde total. Francamente, Duncan ficou bastante desapontado por não ter aproveitado mais esta discussão. Ele pensou que finalmente havia encontrado um canal para ajudá-lo a compreender o mundo, mas não esperava que a senhora deitada no caixão ficasse tão confusa quanto ele. Mas quando seu olhar passou novamente por Alice, que ainda estava sentada em silêncio na caixa de madeira, a decepção diminuiu um pouco. Pelo menos, ele agora tinha mais uma pessoa com quem conversar sobre os desaparecidos, embora ela parecesse uma boneca e ocasionalmente deixasse cair a cabeça de maneira horrorizada, além de ter mais segredos do que ela mesma sabe. Ainda assim, está muito à frente de conversar com a chata cabeça de cabra sentada na mesa de mapeamento. E por falar em perigos assustadores, que parte do mar ilimitado e dos desaparecidos sugeria segurança? Mesmo do ponto de vista dos outros, sua própria identidade de Capitão Duncan parecia mais perigosa do que a dos fantasmas comuns. Duncan exalou e inconscientemente acalmou sua expressão severa para uma mais caseira: quero saber o que você fará se eu te jogar para fora do navio novamente. Alice piscou: você ainda vai enfiar balas de canhão na minha caixa de novo? Não. E as unhas? Não. Então e o chumbo? Não. Quero dizer, se eu recusar sua permissão para permanecer a bordo. Então vou remar sozinha, Alice disse enquanto se sentava recatadamente com um rosto calmo. Eu não quero ser engolida pelo mar, e há pelo menos um lugar para ficar com este navio. Aspas. Duncan ficou tão chocado com a franqueza da boneca que não sabia se dizia que ela era honesta ou dura. Depois de muita deliberação, ele respondeu: você pode ser um pouco mais vago da próxima vez. De qualquer forma, você já sabe a resposta, não é? Alice sorriu e disse: mas se eu voltar, posso encontrar uma maneira de me esconder de você em algum lugar nas cabines, e não correrei tolamente para o convés. Já estou acordado há algum tempo, por isso tenho experiência. Duncan interrompeu-a: os meus sentidos abrangem todo o navio, até as ondas que atingem o seu casco. Posso dizer onde você está a qualquer momento. As palavras de Alice foram repentinamente perplexas. Duncan continuou com um rosto calmo: e eu também posso escolher destruir você diretamente e usar uma maneira mais completa para evitar que você continue incomodando meu desaparecido e eu. A senhorita boneca aqui não parecia ter pensado nessa possibilidade e começou a arregalar os olhos até que seu pescoço fez um barulho de estalo.
A boneca sem cabeça pegou freneticamente a cabeça no meio da queda, então, com uma cara irritada, Alice a colocou de volta antes de Duncan continuar. No entanto, de repente descobri que não é ruim ter um tripulante extra neste navio. Posso arranjar um lugar para você aqui. Você deveria ter dito isso antes. Fiquei com tanto medo que minha cabeça explodiu de novo. Duncan finalmente não conseguiu parar de tremer. Então, o que diabos está acontecendo com o seu pescoço? Alice fez uma cara inocente. Não sei. Normalmente não tenho tantas oportunidades de sair e me movimentar. Eu não sabia que meu corpo tinha esses problemas. Duncan olhou para Alice por vários segundos silenciosos antes de confirmar que não havia falsidade em suas palavras. Parece que ficar deitado na cama por tanto tempo não é bom para sua coluna e pescoço. Alice. O humor de Duncan melhorou repentinamente ao ver sua habilidade de deixar o boneco sem palavras. Bem, no geral, agora temos um novo membro da tripulação no Vaniscite. Venha comigo, vou providenciar um quarto de descanso para você. Fim do capítulo. Capítulo 14, membro da tripulação inofensivo. O desaparecido era grande, surpreendentemente grande. Sendo uma embarcação movida à vela, seu tamanho parecia ultrapassar os limites necessários à sua finalidade. No entanto, um tamanho tão grande significava armazéns maiores, mais canhões, estruturas mais fortes e uma postura mais estável face ao vento e às ondas. Tudo isto significava que era suficiente para enfrentar os desafios mais árduos numa longa viagem. Mas, no momento, Duncan não tinha planos para a chamada viagem, e o navio fantasma surpreendentemente grande trouxe-lhe apenas uma sensação de solidão. Tudo isso não seria tão ruim se houvesse um membro extra da tripulação com quem conversar. De qualquer forma, há muitos quartos de hóspedes ociosos para a boneca usar. Passos quebraram o silêncio no corredor sinistro, e Duncan levou a boneca gótica pela escada de madeira até a cabine inferior do convés de popa, localizada diretamente abaixo da sala do capitão. Do ponto de vista estrutural, esta deveria ser considerada como a área de estar superior deste grande navio, que era mais ou menos luminosa e arrumada do que as áreas escuras e assustadoras do convés inferior. Eventualmente, Duncan parou em frente a uma cabine da tripulação e abriu casualmente a porta de madeira levemente fechada. Existem várias cabines individuais como esta a bordo, com móveis simples, mas estão ociosas há tanto tempo que é difícil encontrar qualquer sinal de pessoas que as tenham usado. Estas foram algumas das primeiras coisas que Duncan descobriu em sua exploração inicial da área superior dos desaparecidos. Ele não pensou muito sobre isso na época, mas agora que estava pessoalmente encarregado do navio fantasma e conhecia o segredo da capacidade do navio de navegar sozinho, surgiu uma questão: já que este navio não precisava de tripulação alguma, então para quem são essas cabines da tripulação no navio? Os quartos individuais nas cabines superiores são obviamente reservados para os marítimos de maior classificação, como o primeiro imediato, o segundo imediato e o marinheiro líder, enquanto nas áreas inferiores há cabines de beliche para a tripulação geral. Além da óbvia sala de jantar e sala de recreação do navio, a existência dessas instalações em si era destinada a pessoas. Duncan franziu a testa ligeiramente, percebendo que este navio fantasma devia ter alguma história antes de navegar sozinho no mar. No mínimo, já teve uma tripulação. Então, o que aconteceu no passado para tornar o navio o que é hoje? Para onde foi a tripulação original do navio? O verdadeiro Capitão Duncan é o dono do navio desde o início. O que aquela estranha cabeça de cabra sabe? Capitão, uma voz questionadora veio de repente de trás e interrompeu seus pensamentos. Duncan havia esquecido por um momento que Alice ainda estava lá devido à adaptação à solidão de ficar sozinho por tanto tempo. Meu nome é Duncan. Você pode me chamar de Capitão Duncan, é claro, é sua liberdade me chamar de Capitão. Duncan rapidamente endireitou sua expressão antes de se virar para encontrar o olhar da senhora. Este quarto vazio será seu de agora em diante, entre e deu uma olhada. Ah, ok. Alice assentiu.
Primeiro enfiando a cabeça por cima do ombro de Duncan para ver o que havia na sala, depois virando-se para pegar a caixa que flutuava atrás de si, ela finalmente entrou sozinha. Ao ver o caixão de Alice, que sempre foi indissociável da boneca, Duncan não resistiu à vontade de comentar: "Você sempre carrega essa caixa com você o tempo todo?" "Sim", disse Alice com naturalidade, "onde mais eu colocaria isso? Mas esta caixa era o seu selo. Achei que você seria mais cauteloso com isso." Duncan franziu a testa: "Agora parece que você não pode viver sem isso." "Foram as pessoas que me selaram, então não é culpa da caixa." Alice disse enquanto se sentava em seu caixão e batia na tampa. "Você vai entrar e se sentar?" Duncan balançou a cabeça. "Não, como você se sente em relação a esta sala?" "Ah, é muito bom." Alice parecia satisfeita enquanto examinava os móveis simples como se fossem uma decoração esplêndida. "Isso é um guarda-roupa? Não tenho roupa para trocar e não deveria poder usar, mas é bom ter um armário." "Ah, e tem uma mesa onde posso colocar coisas no futuro, mas parece que não tenho nada para colocar. Talvez eu possa usá-la na cabeça quando precisar pentear o cabelo. É mais conveniente poder alcançar todos os ângulos." "Que bom que você está satisfeito." Foi estranho ver uma boneca gótica planejando seus planos de vida futura desta maneira. "Você pode descansar um pouco e se adaptar ao ambiente. Vou voltar para cima primeiro. Além disso, não desça para o andar inferior. Você pode se mover livremente neste andar e acima. Procure-me no quarto do meu capitão se precisar de alguma coisa. Se eu não estiver lá, fale com a cabeça de cabra na mesa de mapeamento. Ele é meu primeiro imediato." Alice acenou com a cabeça enquanto ouvia, mas quando ouviu as duas últimas frases, seus olhos se arregalaram de repente. "Cabeça de cabra? Aquela escultura em madeira preta como breu. Parece que você percebeu. Eu notei, mas você diz que ele pode falar. E é o seu primeiro imediato." Alice parecia surpresa. "Eu pensei que era simplesmente, é incrível." Aspas. "Você é uma boneca que pode falar e se mover", Duncan afirmou inexpressivamente enquanto olhava para a boneca, "e você ainda acha que uma cabeça de cabra falante é incrível?" Alice pareceu surpresa com esse comentário. Olhando para suas próprias mãos, ela murmura como se tivesse acabado de perceber esse fato: "Ah, agora que você mencionou." Duncan balançou a cabeça e se virou: "É isso. Não se apresse aqui e, se precisar de alguma coisa, venha me procurar." "Ok, capitão." Depois de sair, Duncan não foi a nenhum outro lugar, mas foi direto para a sala do capitão e sentou-se em frente à mesa de mapeamento. A cabeça de cabra: "Ah, é o capitão. Parece que você acomodou bem a senhora. Você vê, como eu disse, uma senhora gentil e inofensiva que não prejudica sua jornada e pode conversar com você para aliviar o tédio. Vejo que você decidiu deixá-la a bordo. Você vai providenciar algo para ela fazer. O desaparecido não precisa de muita gente. O convés irá se limpar e esfregar o canhão. A caixa d'água também se mantém. Talvez ela possa cuidar da cozinha. Você parece não ter ficado nada satisfeito com a comida a bordo. Ah, falando em comida, parece que precisamos adicionar alguns ingredientes primeiro. O queijo seco e duro do armazém pode estar um pouco velho." Embora um marinheiro rude não fosse exigente com a comida no mar, o grande capitão Duncan deve. Duncan sentiu o seu cérebro fervendo, e ele estava mais uma vez convencido de uma coisa: ele realmente precisava de um parceiro de conversa normal, como Alice com essa cabra barulhenta anda por aí. "Cale a boca." Ele olhou para a cabeça da cabra, e só depois que esta fechou a boca ele continuou: "Você estava agindo com muita honestidade quando Alice estava por perto. E pensar que eu acreditei que você finalmente conseguiu ficar quieto. Não se deve intervir quando o capitão está entrevistando um novo tripulante. Esta é a regra do mar. Mesmo que eu seja seu leal primeiro e segundo imediato e marinheiro líder." Duncan não esperou que a cabeça da cabra terminasse. Na verdade, se ele não interrompesse, a cabeça da cabra nunca terminaria. Preste atenção ao movimento da boneca durante os próximos dias.
Assim, quer que eu fique de olho na senhora. Você ainda não está à vontade com ela. Eu entendo. Tomar precauções é uma característica necessária para um bom capitão. Ela tem muitos segredos que ainda não foram revelados. Talvez seja porque ela mesma ainda não sabia, ou talvez, ela deliberadamente escondeu isso de mim. De qualquer forma, ela é uma boneca amaldiçoada com o codinome Anomalia 099, isso é certo. Duncan disse levemente, aquelas pessoas do outro navio fizeram tudo o que puderam para impedir Alice de vagar livremente. Agora que ela faz parte da tripulação, preciso de um pouco de tempo para confirmar que ela é inofensiva. Mesmo que seja apenas para os desaparecidos. Fim do capítulo. Capítulo 15, Contatando a Chama. Desde que assumiu o comando, Duncan teve o controle real dos desaparecidos e pôde sentir qualquer movimento no navio. Mas mesmo assim, por precaução, ordenou que o cabeça de bode ficasse de olho na boneca amaldiçoada o tempo todo. Ele teve autoconsciência suficiente para saber que não é um especialista no campo do ocultismo, e uma boneca que anda e fala estava além de seu conhecimento. As ações de Alice até agora podem ser inofensivas, mas e se a boneca tivesse algum tipo de efeito invisível ao seu redor? Provavelmente Duncan não seria capaz de ver isso, tornando a cabeça de bode mais profissional nesse aspecto. E mesmo depois disso, Duncan sabia que não conseguiria ficar de olho em tudo o tempo todo, não é mesmo? Embora ele tenha decidido sobreviver neste lado, ele ainda poderá ter que retornar ao mundo oposto da porta quando a situação se tornar necessária. Pensando neste ponto, os olhos de Duncan estreitaram-se ligeiramente enquanto ele olhava para a borda da mesa de mapeamento onde estava a cabeça da cabra. Aqueles globos oculares esculpidos em obsidiana não mostraram nada além de um vazio quando encontraram os dele. Quando eu voltar, através da porta, de volta ao meu apartamento de uma única unidade, será que essa cabeça de cabra está ciente disso? O que acontece no Vanishit quando não estou por perto? Essa pergunta repentina deixou Duncan um pouco irritado, mas sob o olhar vazio da cabeça de cabra, ele se atreveu a mostrar qualquer coisa para se denunciar. Em vez disso, ele se concentrou mentalmente no quarto de Alice para ver o que ela estava fazendo. É claro que ele não tinha um fetiche voyeurístico, mesmo que a outra pessoa fosse um ser desumano, isso não significa que esteja certo. Além disso, ele realmente não tinha a capacidade de ver o que ela estava fazendo, mas sim uma vaga sensação retornando da nave se ela estivesse se movendo ou fazendo qualquer coisa para destruir os banidos. Afinal, por baixo da aparência inofensiva, elegante e bonita estava, em essência, uma boneca amaldiçoada, um indivíduo perigoso chamado Anomalia 099, pelas pessoas comuns deste mundo. Pelo que descobriu, Alice ainda estava no quarto, provavelmente estudando a mobília e preparando um lugar para descansar. Isso trouxe uma onda de alívio para Duncan, que foi novamente interrompido pela voz da cabeça de bode. Capitão, quais são seus próximos preparativos? Se você está entediado, seu leal. Cale a boca. Duncan lançou um olhar furioso para a cabeça da cabra antes de pressionar as mãos na borda da mesa. Com sua mente, ele traz à tona a imagem dele segurando o volante acima e permite que a chama verde fantasmagórica se materialize. Em uma chama, o corpo de Duncan foi transformado em um corpo espiritual novamente, e o fogo transbordante se espalhou ao longo da mesa até envolver toda a sala e subir até o convés superior, eventualmente cobrindo os mastros e formando uma manta de navegação. À medida que um grande número de velas pequenas e grandes ajustava com flexibilidade seus ângulos contra a brisa do mar, o enorme veleiro de 3 mastros começou a acelerar lentamente no vasto mar aberto. Duncan ficou satisfeito com o que fez, depois desviou o olhar para o mapa à sua frente, que permanecia cheio de névoa branco-acinzentada enrolando-se em torno da folha. No entanto, a silhueta representando o desaparecido estava claramente se movendo e afastando a escuridão. Após uma breve reflexão, ele começou a tentar concentrar sua atenção no mapa cartográfico. Então, usando a chama verde como uma extensão de si mesmo, ele prontamente formou uma conexão
com este mapa e entendeu algo. Este mapa era um item extraordinário por si só, com mais características do que ele imaginava. Como teste, ele desejou que a imagem no pergaminho fosse ampliada ao redor do desaparecido e vice-versa. Isso provou que se parecia mais com uma tela de radar visual do que com um mero mapa. A única desvantagem era que ele mostrava apenas áreas exploradas pelos desaparecidos anteriormente, enquanto todo o resto continuava em um branco escuro. Mantendo sua fachada de indiferença apesar da alegria que sentia, Duncan expandiu a chama verde tanto quanto pôde. A partir daí, sua consciência quase se tornou uma só com o navio, sentindo cada segmento do casco e do convés. Talvez, esse seja o poder do capitão. Duncan ponderou o que mais poderia fazer com este poder. Primeiro de tudo, devo dominar esta chama verde se quiser sobreviver aqui. Quanto ao próximo arranjo, que o chefe de cabra acabou de mencionar. Tornou-se óbvio para Duncan o que ele precisava fazer a seguir depois de olhar para o gráfico. Como não conheço o suficiente sobre o mundo, devo abrir este mapa fazendo alguma exploração. Ele não precisava se preocupar em ser roubado de qualquer maneira, já que a imagem do Capitão Duncan era obviamente algum tipo de chefe mundial neste mundo. Ele teria sorte se um navio se aproximasse dele voluntariamente, em vez de ele perseguir a outra parte. Retraindo as chamas de volta ao seu corpo, Duncan levantou-se da mesa de mapeamento e fez seu primeiro experimento. Ele não estava mais em sua forma fantasmagórica, mas as velas verdes translúcidas e fantasmagóricas de chamas não desapareceram como ele desejava. Parece que ele poderia escolher qual parte se transformaria em forma de espírito. Quanto à fonte de energia para as chamas verdes lá fora, também não vem dele, mas do próprio desaparecido, confirmando efetivamente que ele e a nave são entidades separadas. Duncan deixou a mesa de mapeamento e se concentrou na porta que levava ao seu apartamento pessoal no outro mundo. Ele precisava de um ambiente mais silencioso para estudar seus novos poderes. Mas antes que isso aconteça, ele precisa de alguém para supervisionar a continuação da viagem do navio enquanto mapeia a região. Desviando o olhar para a cabeça da cabra, você assume o leme. A estatueta arborizada pareceu atordoada por uma fração de segundo, mas capitão, você. Eu tenho algo para fazer, não me incomode durante esse tempo. Duncan não parecia se importar com o que a cabeça de bode diria e ordenasse. Pelo que ele descobriu, todo o desaparecido estava conectado ao quartel do capitão como as veias de um coração, incluindo a cabeça da cabra. Então, isso significa que a cabeça da cabra também poderia dizer o que está acontecendo no navio, como ele fez. Na verdade, Duncan suspeitava que a estatueta de madeira fosse algum tipo de sistema de controle para este navio fantasma. Imagine um computador em um navio moderno com função de piloto automático de IA em caso de emergência. Duncan não era o construtor do navio, então naturalmente não sabia como o navio funcionava. Mas este foi o melhor palpite que ele poderia fazer neste momento. Por outro lado, o cabeça de cabra sempre afirmou ser o primeiro, segundo imediato e marinheiro líder. Se ele não pudesse fornecer tanta assistência, então de que adiantaria ele? Duncan poderia muito bem jogar fora essa coisa chata e promover Alice para o cargo. Um minuto depois, a cabeça de cabra finalmente respondeu com uma voz irritantemente alegre, tudo bem, capitão. Você pode ter certeza de que você é leal. Duncan ignorou suas palavras e acenou para ele. Voltando-se para a porta de seu apartamento, ele casualmente atravessou a névoa escura e fechou a porta atrás de si, encerrando assim sua aventura do dia. Fim do capítulo. Capítulo 16, Viajando pelo mundo espiritual. A porta se fechou atrás dele, bloqueando o olhar vazio da cabeça de cabra de si mesmo. No entanto, Duncan ainda conseguia sentir os desaparecidos na parte de trás da sua cabeça, como os lemes em movimento, as velas a ajustarem-se e o movimento estável do navio na água. Como esperava, o chefe de cabra assumiu temporariamente o controle e começou a exercer suas funções de primeiro imediato.
Mas é claro que a flexibilidade e a velocidade do Vanichit não poderiam ser comparadas a quando Duncan liderava o comando. Mesmo assim, seu objetivo principal era dissipar ainda mais a névoa do mapa cartográfico. Pode ser mais lento, mas isso não tem consequências. Depois de confirmar que nada de terrível estava acontecendo com a cabeça de cabra e a boneca gótica, Duncan finalmente deu um suspiro de alívio e olhou ao redor da familiar sala do capitão. Este era o seu alojamento privado no navio e o mais luxuoso de todos os quartos. Além de uma cama macia e confortável, há também um grande guarda-roupa clássico e uma prateleira encostada na parede oposta à porta. Infelizmente, não havia livros naquelas prateleiras, apenas algumas canetas e ferramentas para escrever na mesa principal perto da janela. Esta área também tinha vários ganchos, onde Duncan encontrou a arma e o sabre de pirata antes. Chegando à escrivaninha, colocou as armas no chão e abriu a gaveta onde estava guardada uma caixa de pólvora e chumbinhos. Aqui, há também uma pequena bússola de latão que ele guardava entre outras coisas. Como sempre, a agulha atrás do vidro girou descontroladamente, como se fosse puxada por algum campo de força caótico assim que ele o pegou. Além desse recurso, há também um conjunto de texto inscrito na parte inferior da caixa metálica: somos todos almas perdidas. Sentando-se enquanto brincava com a bússola, Duncan começou a revisar as novas informações que havia reunido hoje. Esse silêncio continuou até que ele acendeu casualmente um pavio de chama verde na ponta do dedo. Gradualmente, a mão mais próxima do brilho se transformou e ficou fantasmagórica como ele pretendia, confirmando sua teoria de que ele poderia mudar apenas partes de si mesmo à vontade. Então outra ideia lhe ocorreu. Se ele pudesse estender a chama através do desaparecido, então e outros itens que não estão totalmente conectados ao navio. Agarrando uma daquelas velhas canetas de tinta da mesa com a mão livre, ele lentamente mergulhou a ponta de metal na chama esverdeada. Em vez de explodir em chamas como seria de esperar, apenas um pequeno tom de verde se espalhou pela superfície e deu à caneta da era vitoriana um brilho misterioso. Ao contrário de quando manifestou as chamas nas velas e no leme, Duncan não obteve nenhum feedback deste experimento. Escrevendo silenciosamente essa descoberta em sua mente, Duncan concluiu que a chama verde não queima como o fogo tradicional, nem tem qualquer temperatura ou feedback sobre objetos comuns. Isso levanta outra questão sobre o que aconteceria se ele tentasse queimar itens de fora do desaparecido. As chamas reagirão? Duncan ponderou a ideia por um momento, depois surgiu com a imagem do boneco gótico. Tecnicamente, ela não é dos desaparecidos. Ela será afetada por este fogo fantasma. Mas ele rapidamente jogou pela janela a ideia de queimar a boneca. Não importa se Alice era uma boneca amaldiçoada ou uma humana, ela ainda é um indivíduo independente, com consciência e vontade. Fazer algo tão desumano estava fora dos padrões éticos de Duncan. Duncan então testou esta descoberta mais algumas vezes para determinar se os outros itens na sala tinham propriedades sobrenaturais, até que se lembrou que a bússola de latão ainda estava em sua posse. O item ficou quieto sobre a mesa, e a agulha sob a concha de vidro girou descontroladamente, como sempre. No entanto, talvez seja sua própria ilusão, mas Duncan viu o ponteiro congelar por uma fração de segundo quando lançou seu olhar, malicioso, para o item. Duncan, essa coisa simplesmente reagiu ao meu olhar. Originalmente, ele tinha um pouco de medo da bússola, afinal, tinha a caligrafia deixada pelo verdadeiro Capitão Duncan, e ele estava preocupado se o Capitão Fantasma Morto havia deixado algum tipo de poder ou armadilha para trás para evitar que ladrões o roubassem. Mas agora, depois de ver uma reação em seu olhar, ele se decidiu, independentemente do risco envolvido. Estendendo a mão para agarrar aquela caixa metálica fria, Duncan colocou diretamente o dedo no pavio de chama verde flutuando na ponta dela. Imediatamente, a bússola acendeu em uma explosão de fogo fantasmagórico com incontáveis fantasmas brilhando dentro daquele brilho. Então parou. A agulha em constante rotação aponta agora para uma direção específica no vasto mar aberto. O coração de Duncan bateu forte de excitação.
Neste momento, ele podia sentir claramente o feedback da bússola, confirmando assim que era um item anormal, que seu fogo fantasma poderia dominar. Mas antes que ele pudesse examinar os detalhes desta conexão, uma força repentina e intensa tomou conta dele abruptamente. Ele só sentiu seu corpo tremer por um momento, no seguinte, foi um borrão total. A mobília da sala havia se transformado em nada, e até as paredes e telhados circundantes se desintegraram como flocos de neve em um curto dia de inverno. Agora, resta apenas uma escuridão sem fim. Duncan ficou no meio deste vazio negro e oco, surpreso. Com o coração disparado, sua primeira reação foi pegar o mosquete e a espada colocados ao seu lado. Mas, para seu choque e horror, suas armas haviam desaparecido, e em vez disso, ele apenas encontrou a bússola de latão ainda em suas mãos. Piscando em confusão e atordoamento, incontáveis finos fios de luz de repente encheram a área ao redor da bússola e se entrelaçaram com a escuridão circundante. Antes que ele percebesse, pontos de luz estrelada começaram a surgir, espalhando-se esporadicamente por toda a paisagem como a Via Láctea no espaço. É realmente uma cena magnífica de se testemunhar porque a única maneira de descrevê-la era o nascimento de uma galáxia. Neste momento, havia muitas emoções crescendo no coração de Duncan, cautela, desconforto, mas nunca houve uma sensação de crise sobre nada disso. Na verdade, ele encontrou paz aqui, uma sensação há muito perdida desde que ficou preso nesta estranha situação. No segundo seguinte, o olhar de Duncan involuntariamente olhou para cima, em direção a um aglomerado de estrelas. Sua impressão foi que era instável e prestes a desaparecer completamente na escuridão. Duncan não sabia por que nem o que o levou a fazer isso, mas ele queria estender as mãos e agarrar aquela estrela. Então um enorme puxão o atingiu no próximo. Toda a figura de Duncan começou a voar, correndo direto para a fonte das estrelas a uma velocidade tão vertiginosa que as teias de luz que se formaram ao redor da bússola foram deixadas para trás, e o rio estelar não era mais visível depois de se tornar um borrão giratório em sua direção. Visualizar. No voo rápido, ele inconscientemente quis se agarrar com mais força à bússola, que foi a causa de tudo isso, apenas para descobrir que ela já havia desaparecido. Mas antes de colidir com aquela estrela desbotada sem saída, um brilho no canto dos olhos de repente chamou a atenção de Duncan. Foi uma sombra que surgiu perto dele. Não parecia antinatural, na verdade, era tão natural que nem lhe ocorreu que poderia ser outra coisa. Então ele finalmente conseguiu uma imagem melhor desse contorno. Parecia um pássaro voando com as asas abertas. Então, antes que ele pudesse obter mais detalhes, sua visão escureceu. Quando Duncan finalmente recuperou uma parte de sua consciência, ele estava de volta ao chão, frio e pesado por causa de qualquer euforia sobrenatural que acabara de passar. Fim do capítulo. Capítulo 17, Caverna. Frio, umidade e o cheiro desagradável de carniça misturado com o barulho de correntes esfregando no chão, muitas percepções estranhas inundaram a mente de Duncan, mas ele está incapaz de abrir os olhos apesar do fato. Ele sentiu que sua alma havia sido dividida em duas partes, uma parte permanecendo no desaparecido e a outra enfiada em uma concha totalmente desconhecida, que era tão difícil de controlar quanto um gravador velho e quebrado. As percepções caóticas estavam atacando os nervos que deixavam seus membros entorpecidos e entorpecidos. Essa sensação desconfortável durou vários minutos até que finalmente desapareceu, permitindo que Duncan finalmente despertasse do longo estado de hibernação e se movesse um pouco. Abrindo primeiro os olhos, Duncan observou o ambiente. Este era um espaço semelhante a uma cripta, com tochas acesas inseridas nas paredes de pedra ao longe, e a luz trêmula do fogo refletia o terrível estado ao seu redor. Duncan viu muitas pessoas, ou muitos cadáveres, para ser exato, jogados juntos em um monte no topo da lama e das pedras. A maioria está mutilada e esfarrapada, com sinais óbvios de decomposição pelo que viu, o que explica o cheiro de carniça. Olhos à parte, seus ouvidos também captaram alguns ruídos fracos,
gotas de água escorrendo do topo da caverna e o som distante da água do esgoto fluindo como um rio em algum lugar desses canais. Seguindo essas pistas, esta caverna deve estar conectada a algum tipo de rede de esgoto. Duncan piscou confuso e tentou descobrir o que estava acontecendo. Ignorando o ambiente estranho, ele precisava ter certeza de que este era mesmo o seu corpo. Olhando para a mão direita, o que ele viu foram 5 dedos magros e desconhecidos. Quanto à bússola que ele segurava antes de tudo isso, ela desapareceu completamente. Então, olhando ao redor para relembrar o que aconteceu, imagens do céu estrelado e teias de luz o atingiram como um maremoto. Pelo que ele lembrou, aquela sombra no final deveria ser algum tipo de pássaro, mas é claro, não há nada parecido perto dele agora. Parece que aquele pássaro não se tornou realidade como eu. Duncan gentilmente apertou os dedos para formar um punho como forma de forçar o desconforto a diminuir. Uma vez feito isso, ele começou a mexer em sua nova mão até que uma nuvem de chama levemente verde emergiu da ponta de seu dedo. Deve ser dito que este fogo fantasma era muito mais fraco do que aquele a que Duncan estava acostumado. No entanto, dissipou o medo de perder esse seu novo poder, já que ele mal tinha conseguido aprender a usá-lo ainda. Além disso, sua ligação com a chama era estranha. Ele notou claramente que outra parte de sua alma não estava aqui, mas sim no desaparecido, sentado à mesa com a bússola de latão ainda na mão. Era uma sensação peculiar de ter corpos divididos, mas Duncan ainda tinha uma vaga consciência do que estava acontecendo. Uma parte de seu espírito havia sido projetada, ou estendida, para outra mente através de distâncias desconhecidas e se enterrou nesse corpo estranho. Isto deve ter algo a ver com aquela bússola de latão. Poderia ser esse o poder desse item. Duncan tinha algumas especulações em mente, mas não deixou que o assunto tomasse muito tempo. Depois de confirmar que seu corpo principal no desaparecido estava bem, ele começou a avaliar qual era o problema com esse segundo corpo. Em primeiro lugar, ele já não está no mar, mas em terra. Terra real que ele tanto procurou na semana passada. Em segundo lugar, esta caverna misteriosa não parece um lugar seguro, e os corpos espalhados por aí também não pareciam uma cena normal de enterro. A concha que agora ocupo, que tipo de azar ele teve para estar preso em tal inferno? Inalando profundamente para reunir forças para poder sentar-se, Duncan de repente percebeu algo estranho com a função corporal desta concha. Olhando para baixo, de onde vinha a estranheza, ele arregalou os olhos ao ver um enorme buraco no peito, onde deveria estar o coração. Aspas. O que é isso? Mesmo que ele seja indiferente a muitas coisas, Duncan ainda suava muito com essa descoberta. Há arrepios subindo por sua pele até que ele percebe algo ainda mais assustador, como ele ainda estava parado e capaz de praguejar. Isso é, um cadáver? Depois de alguns momentos, Duncan compreendeu firmemente a situação e se acalmou. Ele não tinha motivos para surtar. Isso foi apenas por reflexo. Afinal, ele é um capitão fantasma em um navio amaldiçoado com uma cabeça de cabra malvada que parece uma gárgula. Se isso não o assusta, então não deveria. Não é a primeira vez que ele vê alguém perder uma parte importante do corpo, como Alice. Ela está frequentemente abaixando a cabeça. Com esses pensamentos caóticos girando em sua mente, Duncan recuperou a compostura a uma velocidade surpreendente até para si mesmo. Flexionando os braços e as pernas para se ajustar ao novo corpo, ele começou a caminhar até os cadáveres espalhados pela caverna. Eu sabia, Duncan descobriu que os baús desses cadáveres também eram vazios e sem corações. Pegue o corpo mais próximo dele, por exemplo. Era um homem de meia idade com rosto magro. Provavelmente um mendigo nas ruas e já está morto há algum tempo com base nas órbitas oculares afundadas e na carne em decomposição. No entanto, o desespero e a luta transmitidos na expressão facial revelaram o quão horrível a experiência deve ter sido para a vítima. Continuando em frente, ele logo se deparou com outros 2 corpos que chamaram sua atenção.
Ao contrário dos outros, que na sua maioria apenas tiveram os seus corações arrancados, estas vítimas foram violentamente esmagadas na cabeça com uma pedra. Isso trouxe algumas ideias à mente de Duncan. Talvez esses dois tenham se matado para evitar a dor de ter seus corações arrancados. Para dizer a verdade, as coisas nesta caverna eram um pouco emocionantes para as pessoas comuns, e até Duncan sentiu-se um pouco impressionado com o que viu. Depois de examinar todos os cadáveres, ele encontrou uma pedra relativamente limpa em um local distante para se sentar. Isso lhe deu tempo para organizar e limpar seu processo de pensamento. Obviamente, este local era a cena do crime de um caso de assassinato horrível, mas a julgar pela forma excessivamente fria e uniforme de matar, deve ser mais de um assassino, mas uma cerimônia maligna de algum tipo, como um culto. Duncan convocou a chama fantasma novamente, sentindo a conexão entre ele e o corpo principal na nave. Ele não sabe como, mas sabia que esse estado projetado poderia ser interrompido a qualquer momento por ele. Mas não era isso que ele queria. Mesmo que seja apenas para obter alguma informação sobre a Terra deste mundo, é bom o suficiente. Após um breve descanso e um momento estranho ao encontrar o ar saindo do buraco em seu coração, Duncan rapidamente se levantou para olhar mais profundamente nas partes mais escuras da caverna. Ele ainda não localizou a origem do barulho da corrente que ouviu antes. Um sinal de que provavelmente ainda há pessoas vivas circulando. No mínimo, prisioneiros. Naturalmente, correr descuidadamente para verificar a situação certamente não era seguro, mas Duncan não se importa, ele está com o coração aberto agora de qualquer maneira. Fim do capítulo. Capítulo 18 – Sistema de esgoto subterrâneo. Antes de deixar seu esconderijo temporário dentro da caverna, Duncan primeiro arrastou alguns trapos dos cadáveres próximos e os envolveu como roupas. Não porque ele não suportasse o frio, mas mais ou menos para bloquear o buraco na área do coração. Embora ter um buraco letal no peito não afetasse em nada a capacidade de Duncan de sobreviver. Como um ser humano normal, andar parcialmente nu era realmente muito assustador. No mínimo, ele queria algum conforto psicológico por não ter que ouvir o vento soprando em seu coração. Além disso, é de bom senso falar com um humano vivo sem um enorme buraco no peito, a menos que ele queira ser considerado morto-vivo e decapitado no próximo. É assim que funcionam todos aqueles filmes de zumbis, certo? Depois de tratar a ferida com uma solução rápida, Duncan cuidadosamente deixou a caverna sombria e úmida para a passagem que conectava a algum tipo de sistema de esgoto. O túnel era profundo, úmido e escuro, mas parecia haver orifícios de ventilação escondidos para ventilação, o que significava que havia trabalhadores que ocasionalmente desciam. Isso de alguma forma tornou o fedor suportável. Por fim, ele encontrou seu primeiro item de interesse: lamparinas a óleo e tochas penduradas em ambos os lados da parede de tijolos, em intervalos regulares. O melhor de tudo é que foi usado recentemente, provando que não se tratava de uma instalação subterrânea abandonada. Depois de caminhar outra longa distância ao longo do caminho pré-determinado, Duncan de repente se viu em uma bifurcação que levava a uma elevação mais baixa. Além disso, as tubulações passam constantemente os resíduos para o rio principal, o que significa que este deve ser o ponto de convergência do esgoto e da residência. Aspas. Ele teve que parar um momento para pensar por que diabos alguém iria querer se comprometer com tal ambiente. Não só as paredes de tijolos e a água do esgoto eram sujas, mas também não podiam ser boas para a saúde. No entanto, houve boas notícias. Se as pessoas tivessem construído um sistema de esgoto tão grande, ele deveria atender a um grande assentamento com alguns avanços tecnológicos na sociedade. Isso foi o suficiente para dar a Duncan a força para suportar esse ataque desagradável em seu nariz. Ele quer informações sobre este mundo e agora está recebendo algumas notas importantes sobre isso. Duncan continuou a mover-se com maior vigor, mas foi detido a uma curta distância quando a sua visão caiu sobre algo construído na parede. É uma lâmpada de vidro, mas mais do que a versão a óleo que ele viu antes,
esta foi construída dentro de uma caixa de metal resistente e enfiada dentro das paredes. Além disso, a luz emitida era visivelmente mais brilhante do que nas versões anteriores. Duncan inclinou-se e examinou o objeto. Finalmente, ele deduziu que a fonte de energia era na verdade gás expelido do buraco interno, tornando-a uma lâmpada a gás. Mas era diferente do que ele conhecia do seu próprio mundo. A forma era diferente em termos de estilo, e o vidro estava inscrito com vários símbolos rúnicos delgados, semelhantes aos que o caixão de Alice tinha. Pelo que ele sabia, eles não foram adicionados posteriormente por terceiros, mas na fábrica durante a produção. As runas são um pouco diferentes, mas o ar ao redor delas é semelhante. Sagrado e ritualístico. Duncan recuou e olhou mais para dentro do túnel de esgoto à frente. De agora em diante, as luzes serão todas lâmpadas a gás acesas em intervalos regulares, em vez de óleo e tochas. Isso parecia excessivo em sua opinião. Para uma instalação subterrânea que dificilmente é visitada por alguém, exceto para a manutenção necessária, por que os trabalhadores colocariam tantos equipamentos aqui? Isso não poderia ser barato para manter ou pagar. Isso deu a Duncan a sensação de que eles estão tentando repelir da escuridão algo que se esconde aqui ou seres que são hostis à civilização humana. Com isso em mente, ele caminhou com cuidado e continuou sua exploração até encontrar algo estranho novamente. É uma pintura vermelha escura e profunda colocada entre duas lâmpadas aqui. Devido à sua localização, esta parte era mais escura do que as outras áreas do túnel, mas mesmo assim, Duncan conseguiu distinguir a sua imagem a um par de mãos estendendo-se para cima na adoração de um orbe esférico acima. O falso sol eventualmente cairá, e o verdadeiro Deus do Sol será ressuscitado do sangue e do fogo. A vitalidade de todas as coisas pertence ao Sol, e a ordem de todas as coisas pertence ao Sol. Duncan ficou em silêncio e leu a inscrição na parte inferior da pintura assustadora. Ele ficou assim por um longo tempo até que um barulho de repente chamou sua atenção novamente. É o som de passos. A próxima coisa que ele percebeu foi que seus olhos se depararam com várias figuras de burca vindo em sua direção pela frente. Suas cabeças estavam todas cobertas por um capuz para que Duncan não pudesse ver seus rostos. No entanto, ele não pretendia se esconder desses caras suspeitos ou queria fazê-lo neste túnel apertado. Fim do capítulo. Capítulo 19 – Sala de reunião subterrânea. Neste momento, Duncan ainda era o mesmo de quando tinha acabado de sair da caverna, magro e apenas coberto de trapos. No entanto, o fato de ele não ter corrido e ficar ali com um enorme sorriso obviamente foi um choque para aquelas figuras encapuzadas. Um sacrifício escapou. Um deles gritou após um breve atraso. Rápido! Pare ele! Não o deixe correr! Outro gritou e começou a correr, acreditando que Duncan fugiria. Não o deixe correr! Um sacrifício escapou! Eles continuaram repetindo isso apesar do outro lado não se mover nem um centímetro. Como resultado, o encolher de ombros e o ato honesto de Duncan de ficar no meio do túnel de alguma forma criaram uma atmosfera estranha que não combinava com a situação. Naturalmente, isso não escapou aos encapuzados que perceberam o quão errado isso era no meio do caminho. Mesmo assim, eles não pararam de correr e rapidamente contornaram seu alvo. Eu deveria ter corrido? O clima já está assim. Duncan coçou o nariz como se devesse ter agido um pouco para corresponder ao entusiasmo deles. Ignorando a piada fria que poderia congelar um fantasma, dois dos capuzes negros olharam cautelosamente para o fugitivo e começaram a murmurar alguma coisa. Por que alguém conseguiu escapar? Será que os cães da igreja descobriram este esconderijo? Mas este não parece ter sido libertado. Aspas. Independentemente disso, vamos levá-lo de volta primeiro. Este sacrifício não parece certo. Precisamos nos livrar dele rapidamente. Deixe o emissário decidir. Duncan estava completamente confuso sobre a origem dessa gangue, muito menos sobre o que o emissário, mencionado pela outra parte, queria dizer. Mas ao pensar no que viu ao longo do caminho e na palavra sacrifício, ele pôde adivinhar vagamente a verdade.
Ele não sabia que tipo de reação deveria ter para ser considerado um sacrifício normal, e não tinha intenção de cooperar com o desempenho dessas pessoas. Este era um corpo temporário, então Duncan naturalmente tinha muito pouco com que se preocupar. Para onde você está me levando? Ele pergunta depois de uma pequena observação. Os encapuzados ficaram obviamente surpresos ao ouvir a calma abertura do sacrifício. Embora cada um deles usasse uma máscara preta que cobria completamente seus rostos, Duncan ainda conseguia adivinhar a surpresa que sentiram com sua pergunta. Você não está qualificado para nos fazer perguntas. Leve-o embora. Um dos homens encapuzados ataca violentamente. Alguns dos vestidos de preto imediatamente se adiantaram e quiseram prender o cara. No entanto, Duncan venceu-os ao tomar a iniciativa. Não há necessidade, vou segui-lo. Todos os capuzes negros trocaram olhares entre si, provavelmente sentindo que o sacrifício diante deles estava se comportando muito anormal e calmo. Mesmo assim, o principal manto negro acenou com a mão para sinalizar seu silêncio. É melhor assim. Você não pode fugir de qualquer maneira. Venha conosco e você poderá até receber glória e dignidade. Vários membros da gangue se reuniram em torno de Duncan para impedir qualquer chance de fuga, levando-o de um lado para o outro através dos canais mais profundos do sistema de esgoto. O mau cheiro das águas residuais era nojento quanto mais fundo eles iam, mas essas pessoas encapuzadas não pareciam prestar atenção nas paredes sujas e mofadas. Se Duncan já não fosse uma pessoa morta nesta concha, ele já poderia ter surtado quando pisou em algo viscoso e pegajoso. Esta é a cidade-estado da planície. Duncan eventualmente pergunta isso como se ele fizesse parte do grupo deles. Isso é óbvio, um dos vestidos de preto respondeu inconscientemente, mas depois reagiu e olhou para Duncan como se estivesse vendo um fantasma. Você está muito calmo, garoto. Você sabe o que vai acontecer a seguir. Posso dar um palpite provável. Duncan acenou com a cabeça com um grande sorriso, o verdadeiro Deus do Sol, certo? Vários dos homens vestidos de preto pararam naquele momento, aparentemente perplexos com a forma casual como o sacrifício mencionava seu senhor. Espere, ele também é um crente no Senhor. De jeito nenhum, ele é obviamente um sacrifício que escapou. O outro vestido de preto sussurrou de volta, então olhou para Duncan. Você é muito inteligente, mas não pense que isso irá salvá-lo de ser um sacrifício. O Senhor decidiu seu destino, e é melhor você abraçá-lo. Duncan não discutiu. Ele sabe que eles estão reagindo dessa forma devido à sua inesperada atitude calma. Talvez eles estejam pensando que ele está fingindo como uma forma de escapar de ser um sacrifício. Independentemente disso, Duncan não se importava com o que eles pensavam, porque não era como se ele pudesse mover os músculos faciais de qualquer maneira. A necrose se instalou nesta concha, então é certo que ele se comporta dessa maneira. Então você acha que o sol atual no céu é um sol falso? Que um dia cairá do céu, mais cedo ou mais tarde. Duncan inicia sua missão de coletar informações. É claro que o falso sol vai cair. Este tópico era obviamente um assunto provocador para esses cultistas, então eles estavam febris em suas respostas. Até os lacaios da igreja têm que admitir nas crônicas históricas que o sol no céu é um objeto retorcido e grotesco que só apareceu depois da grande calamidade. O que realmente traz vida e ordem a todas as coisas neste mundo é o Deus Sol, mas aquele vil, a falsificação vil usurpou nosso Senhor. Mais cedo ou mais tarde, esse artefato vil cairá do céu. Imediatamente depois, Duncan ouviu os cultistas vizinhos também se unirem em apoio ao seu líder. Mais cedo ou mais tarde, o falso sol cairá e o verdadeiro Deus Sol será revivido através de sangue e fogo. O excesso de água do mar do mundo será banido de volta ao vazio pelo poder de nosso Senhor, e a terra retornará à era de grande fertilidade e estabilidade. Ouvindo o canto desses cultistas, a mente de Duncan começou a correr com seus pensamentos. Ele sabia que não era possível argumentar com esse tipo de cultista fanático, o que significa que a informação que ele está recebendo provavelmente foi distorcida e adulterada com desinformação.
No entanto, há certos detalhes que ele poderia usar e assumir como verdadeiros. O sol pendurado no céu é uma farsa, e o sol real foi usurpado. Eles acreditam firmemente que o verdadeiro sol é uma divindade caída, e que Deus irá se recuperar do sangue e do fogo. Eles também mencionaram que o excesso de água do mar no mundo diminuirá, que a era de abundância e estabilidade retornará. O que exatamente fazer eles querem dizer com isso? Não demorou muito para que os cultistas recuperassem a compostura ao recitar seu mantra religioso. Afinal, eles ainda tinham um sacrifício para escoltar. Você notou que esse sacrifício é um pouco assustador. Um dos cultistas pergunta ao líder. Ele não parece muito bem, estou um pouco inseguro. Será que este sacrifício esteve no subsolo sem luz por muito tempo quando ele escapou antes, e agora sua cabeça está possuída por algo? Então isso é perfeito, o poder do Senhor irá purificá-lo. Duncan não perdeu a conversa em sussurros, especialmente a parte sobre o subterrâneo sem luz. Mas justamente quando ele queria obter mais informações deles, o homem vestido de preto que liderava o grupo parou. Aqui estamos, o cultista vestido de preto disse em voz baixa e fria. Duncan lamentou não ter ido atrás do assunto mais rápido, mas a cena que apareceu o atraiu mais. À frente estava o nexo do sistema de esgoto, uma convergência que levava a um espaçoso salão subterrâneo, e havia muitos cultistas vestidos de preto aqui. Fim do capítulo. Capítulo 20 – Oferta. A escala do sistema de esgoto era tão grande que, aos olhos de Duncan, excedia completamente a necessidade da função única de esgoto urbano. Pegue as onipresentes lâmpadas a gás com runas, por exemplo, e a estrutura reforçada que servia de abrigo para esses cultistas. Todas essas coisas o fizeram se perguntar muito sobre o propósito da instalação subterrânea. Mas independentemente do que os construtores tivessem em mente por trás do projeto, um fato era óbvio: nas profundezas desta vasta instalação, além do olhar do mundo terreno, este lugar escuro e frio tornou-se um berçário onde o mal se reproduz. Um culto que nominalmente adora o sol, mas suas ações apenas causam arrepios na espinha. À primeira vista, há pelo menos centenas de pessoas em vestes pretas reunidas ao redor do salão do nexo subterrâneo, e no palco intermediário havia uma figura alta e estoica fazendo um discurso para seus companheiros crentes. Ele não tinha o mesmo capuz que o resto, mas uma máscara dourada que irradiava chamas infinitas de uma maneira infernal. Então, atrás do homem mascarado havia outro objeto digno de nota, um alto totem metálico queimando com uma bola de fogo no topo. Pegamos um sacrifício que escapou. Um dos homens de túnica preta encarregado de escoltar Duncan deu um passo à frente e reportou-se ao líder, com um tom de elogio. Esse sacrifício ficou na escuridão por muito tempo, então sua mente está um pouco confusa agora. Que a grandeza do Senhor conceda a salvação a este seu triste corpo carnal. O líder do culto usando a máscara dourada no palco olhou para Duncan com um rosto ilegível antes de falar com uma pitada de surpresa: o sacrifício escapou. Duncan não reagiu ao ser a atenção de todos, apenas observando com curiosidade seus captores e o estranho totem de estaca na retaguarda. Talvez esses símbolos sejam estranhos e bizarros para as pessoas comuns deste mundo, mas ele só precisou dar uma olhada para perceber que eles estavam imitando o sol no céu. Para ser claro, não é a estranha bola de luz, atualmente pendurada no céu, mas o verdadeiro sol, de acordo com a memória de Duncan em seu mundo. Perto da face necrosada da concha de Duncan, o sacerdote do culto em questão não achou estranho que o sacrifício não entrasse em pânico e gritasse. Aqueles que se perdem na escuridão tendem a parecer perder a cabeça como uma alma perdida cuja inteligência foi sugada. Vá e verifique o local onde os sacrifícios estão sendo realizados. O padre finalmente se voltou para um crente mais próximo dele e ordenou. Após a ordem, ele foi em frente e acenou com a cabeça para a escolta, e começou a elogiá-lo: muito bem, você conquistou um grande mérito para nosso Senhor. Que a glória eterna brilhe sobre você quando o mundo for iluminado com sua luz.
Foi apenas um elogio indolor e discreto, mas foi o suficiente para encorajar o resto das vestes negras no salão a começar a cantar glória ao seu Deus Sol. Enquanto faziam isso, alguns também empurraram Duncan para o centro do palco, onde estava o padre mascarado. Pobre alma que se extraviou, você consegue sentir a escuridão profunda e fria entre as fendas deste mundo. Duncan não conseguia entender o que o bastão supersticioso estava dizendo, então apenas manteve silêncio e observou. Aparentemente, funcionou porque o padre não o atacou e falou de forma mais febril. Frio e escuridão são os sofrimentos deixados pelo falso sol a este mundo. Sob o domínio do falso sol, os oceanos escuros devastaram tudo, deixando apenas pequenos pedaços de terra fragmentados para os vivos desovar e lutar. Mas o mundo é cruel, escondendo as sombras da velha era na escuridão subterrânea, esperando para atacar quando surgir a oportunidade. Nesse ritmo, toda a humanidade será contaminada pelo mal. Como podemos suportar essa longanimidade? Como podemos suportar um mundo distorcido e absurdo criado pelo falso sol? Não podemos, é assim. Desejamos apenas que nosso Senhor retorne. Que o verdadeiro Deus do Sol desça novamente sobre nossa terra. Que Ele queime a escuridão com sangue e fogo. Que Ele traga a ordem e a prosperidade de volta ao nosso mundo. Instigado pelo tom muito encorajador do padre mascarado, Duncan pôde sentir claramente a mudança na atmosfera no salão de reuniões. Primeiro concordando, depois os gritos fervorosos e ecoantes, que o verdadeiro Deus Sol volte à terra. Ele ressuscitará do sangue e do fogo. Ele purificará as trevas do nosso mundo com a sua luz. Que o verdadeiro Deus Sol desça novamente à terra, disse o padre no palco. Em seguida, estendendo a mão para Duncan, e hoje, nosso Senhor despertará ainda mais de seu sono. O sangue da alma perdida aliviará suas feridas e nos levará um passo mais perto do colapso do falso sol. Apresente as ofertas. Vários homens vestidos de preto correram para empurrar Duncan até lá, no entanto, este último tomou a liberdade de subir sozinho ao palco. Embora esse corpo não fosse muito bom, ainda é possível dobrar as pernas e os braços para uma subida rápida. Chegando lá em cima, ele ficou cara a cara com o padre mascarado, que ainda mantinha o ar de mística. Mesmo assim, o comportamento estranho do sacrifício ainda pegou o sacerdote de surpresa, deixando todo o salão estranhamente silencioso. Duncan não pareceu notar a mudança na atmosfera ao seu redor. Ele tinha acabado de reunir algumas informações úteis sobre este mundo e estava ansioso para ver mais cenas raras antes que este corpo fosse descartado. Então, Duncan esfregou as mãos com um certo sentimento de curiosidade, e agora? Sacerdote mascarado, você não me ouviu? Duncan franziu a testa sem jeito devido aos músculos tensos em seu rosto. Eu disse, o que vem a seguir. Neste momento, o padre finalmente voltou a si. Embora separados por uma máscara, obviamente houve um momento de confusão naqueles olhos. Em voz baixa, a sombra na escuridão realmente afetou sua mente, mas tenha certeza, o Sol Supremo e Sagrado acabará com o seu sofrimento, leve o sacrifício ao totem. Dois mantos negros imediatamente se aproximaram do lado e agarraram o sacrifício pelos braços, puxando-o até o totem com a bola de fogo ardente no topo. Embora Duncan não tenha mostrado nenhum gesto de resistência com seu corpo, os captores ainda usaram muita força para se conter até o ponto em que Duncan pôde sentir os ossos de seus ombros começando a se deslocar com a pressão. No entanto, sua atenção foi imediatamente atraída para o padre novamente quando o cara se aproximou. O sacerdote mascarado sacou uma adaga de formato estranho que parecia um galho morto retorcido. Ela brilhava com uma luz negra, semelhante ao material de obsidiana usado para os olhos da cabeça de cabra no desaparecido. Duncan sabia que já era hora de os cânticos começarem a soar, e ele se preparou para interromper o estado de alma projetada em que se encontrava. Ó, Deus Sol do mais elevado e sagrado! Por favor, aceite o sacrifício neste altar. Ofereço-lhe o coração deste sacrifício, e que você retorne ao nosso mundo através do sangue e do fogo. Duncan imediatamente parou e olhou para o padre com olhos de idiota. Fim do capítulo.
Todas as coisas serão produzidas em quantidade e qualidade superior, e com maior facilidade, quando cada homem trabalhar em uma única ocupação, de acordo com seus dons naturais, e no momento adequado, sem imiscuir-se em nada mais.